Vamos assim este requerimento e passamos já ao segundo, correto? Muito bem. Este segundo requerimento, que é feito pelo PSD e pelo PS, que se prende com a visita de trabalho à Comunidade Intermunicipal das Beiras e da Serra da Estrela e à Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa. Portanto, como são dois requerimentos, um apresentado pelo PSD e outro pelo PS, vamos dividir o tempo de apresentação do mesmo, 3 minutos para cada grupo parlamentar. O primeiro que deu entrada foi o PSD, portanto, esta é a indicação que tenho. Portanto, dou a palavra ao Sr. Deputado João Paulo Barbosa de Melo. Este foi o entendimento que houve quando da apresentação dos requerimentos. Muito bem, Sr. Presidente, Sra. Ministra, demais membros do Governo. O Ministério da Coesão foi uma ideia do Primeiro-Ministro António Costa. E a Sra. Ministra foi a escolhida para lhe dar corpo. E eu suponho que isso tenha surgido, a ideia, há 4 anos, na sequência de um diagnóstico sobre o que se estava a passar com a população e a atividade económica, cada vez mais concentradas numa pequena parte do território nacional. Com o despovoamento, o envelhecimento de vastas regiões do nosso país, com o desperdício, no fundo, de recursos, tantos recursos que isso representava. Este diagnóstico de há 4 anos estava certo, Sra. Ministra. E o problema é que ele continua certo 4 anos depois. Nos 50 anos, depois que fazemos este ano do 25 de Abril, o país está mais desenvolvido, os portugueses estão mais preparados, mais formados, o PIB nacional cresceu, o país está melhor. O problema é que este desenvolvimento do país, como um todo, tem sido demasiado desigual de região para região. E o problema é que nestes 50 anos não conseguimos reduzir o fosso entre as regiões mais dinâmicas, mais ricas, mais capazes de atrair e reter pessoas, empresas, talentos, e depois aquelas regiões que ficam para trás e que se vão despovoando. E pior ainda é que a própria administração pública, a certa altura, abandona os territórios. O que gera um círculo vicioso terrível. O despovoamento reduz a massa crítica de talento, força o fecho de empresas, convida ao encerramento de serviços. Em sequência disso, quanto menos massa crítica, menos empresas, menos serviços, o território tem, mais pessoas o vão abandonar. E o ciclo do empobrecimento regional torna-se cada vez mais difícil de estancar, como todos aqui sabemos. Inventar um Ministério para estar concentrado nesta tarefa de travar este aumento foi, em abstrato, uma boa ideia, Sra. Ministra. Quando vamos, no entanto, ao território, como a 13ª Comissão foi, reunir com autarcas, com os agentes de desenvolvimento de alguns destes territórios, temos de ficar preocupados. É que, apesar da boa ideia que o Ministério constituiu, não se vêem muitos resultados palpáveis. O caminho do despovoamento e o alargamento das disparidades regionais não se inverteu, Sra. Ministra, como sabe. E a visita a 2 das CIMs, que aqui nos traz, da Beira Interior, que fizemos em setembro, confirmou uma vez mais, como já tinha acontecido noutras visitas, aliás. Em todos estes territórios, as pessoas e os agentes económicos foram unânimes em afirmar que o que está a ser feito não basta para alterar o caminho do despovoamento. E pergunto, portanto, Sra. Ministra, apresentando este requerimento, o que é que falhou nesta experiência do seu Ministério? Foi falta de tempo? Foram opções de política erradas? O que é que correu mal? Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. E dou a palavra agora ao Sr. Deputado Tiago Soares Monteiro, para 3 minutos também, para a apresentação do seu relatório. Requerimento, perdão. Relatório. Obrigado, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sra. Secretária de Estado. E o que é que correu bem, não é? O Sr. Deputado do PSD teve dificuldade em sequer nomear as CIMs. É a CIM Beira Baixa e CIM Beiras e Serra da Estrela. Não são 2 CIMs na Beira Interior. É a CIM Beira Baixa e Beira Serra da Estrela, com idiosincrasias muito próprias no território. E é importante nomeá-las porque nós vamos passar a próxima hora justamente a falar sobre elas, sobre os seus desafios e sobre aquilo que temos feito, mais do que aquilo que não temos feito. E temos feito muito. Nos últimos 4 anos fizemos muito. A interioridade e o desenvolvimento da interioridade é um projeto permanentemente acabado. António Costa, em boa hora, teve a ideia do Ministério da Coesão Territorial, em boa hora designou esta Ministra como Ministra da Coesão Territorial e tudo aquilo que temos feito é notório. E é notório, e explorá-lo-emos nos próximos 5 minutos em que teremos os dois, provavelmente, de intervenção, mas é fundamental, de facto, agora apresentar o requerimento. É praxe, sempre que vamos ao território, e temos-lo ido, e esta Comissão tem-no feito de forma absolutamente meritória,
chamarmos depois a tutela para, de facto, expormos aquilo que são as preocupações do território, e que são muitas, e também vermos qual é que é a consequência real deste tipo de visitas, porque nós não fazemos orelhas moucas. Nós ouvimos, nós analisamos e depois damos nota a quem tem a capacidade de executar a política pública, mas nós também aqui temos uma tutela específica, é a tutela da legislação. A Assembleia da República é também um quórum privilegiado para que, de facto, as coisas boas cheguem ao território. E temos-lo feito. Nessa praxe que é necessária e é justa de fazer, indo posteriormente à Beira Baixa e às Beiras de Serra da Estrela, eu quero dizer o seguinte. É notório, para quem vive nestes territórios, que sempre que estas duas cimes na Beira Interior se desenvolveram foram por obra do Partido Socialista. Isso é notório, isso é factual. E são várias infraestruturas, são várias as políticas públicas que de facto comprovam isso mesmo. E no momento em que falamos se o Governo em gestão tinha ou não poderes públicos para lançar um concurso público internacional, e até porque estamos no patamar dos deputados e dos grupos parlamentares estudiosos ou menos estudiosos, eu tenho o hábito terrível de ler acórdãos. E de ler acórdãos do Tribunal Constitucional. E há um acórdão do Tribunal Constitucional, que é o 423 ou 424, que diz justamente que o Governo deve fazer todos os atos absolutamente inadiáveis e absolutamente necessários num contexto de gestão. Dotar o território de fibra óptica não é um ato absolutamente necessário no momento em que vimos tanto esta Comissão criticar a falta de conectividade digital desse mesmo território. Eu acho que é. E embora o fizemos em gestão, em plenas funções, fizemos aquilo pelo qual estamos obrigados. Que é dar dinâmica a este território e a estas duas cimes em particular. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. E dou à Sra. Ministra 6 minutos para a sua intervenção. Muito bem. Desculpe. Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo pelo Sr. Deputado João Paulo Barbosa de Melo, que diz que o diagnóstico foi feito há 4 anos. E bem, aliás, o diagnóstico já foi feito há mais tempo. Mas só que destes 4 anos nós tivemos 2 anos em pandemia. E a pandemia não justifica tudo, obviamente, mas como compreende, o diagnóstico que fizemos há 4 anos piorou nos 2 anos de pandemia. E, portanto, nós entramos em 2019 e em 2020 tínhamos a pandemia. Nós fizemos o primeiro Conselho de Ministros em fevereiro de 2020, em março já estávamos em confinamento. Portanto, os 2 anos dos 4 anos, Sr. Deputado, nós estávamos em pandemia, mas o diagnóstico que foi feito há 4 anos atrás piorou, entretanto. E, portanto, a dizer-lhe que, em pleno, totalmente livres para andarmos no território, foram 2 anos. E o que é que falhou? Eu diria que tudo fizemos para contrariar. Posso dar-lhe imensos números, mas o Sr. Deputado, como economista que é, sabe bem que depois de um ciclo de crescimento profundo, aliás o senhor falou de 50 anos, não são 4 anos, mesmo que fossem 4 anos de plena atividade que faziam a diferença e que provocavam alterações nos números. Mas eu quero só dizer-vos aqui 2 coisas. Se compararmos o crescimento da população no país de 2018 para 2022, nós tivemos crescimento da população de 1,1. E o que contribuiu para este crescimento da população foi o saldo migratório. E, pela primeira vez, em 2022, o saldo migratório é o dobro do saldo natural. Ora, nestas cimes, o saldo natural é muito negativo porque as populações são envelhecidas. Mas, se formos acima da Beira Baixa, o saldo migratório é positivo, é de mais de 3.000. Se formos acima das Beiras Serra da Estrela, é ainda maior do que o cimo da Beira Baixa. Portanto, continuamos a perder população, sim, temos uma população envelhecida, por isso o saldo natural é negativo, mas estas regiões são cada vez mais regiões atrativas, até porque o saldo migratório é positivo. Só ainda não consegue compensar o saldo natural que é negativo. Portanto, dar-lhe nota destas questões. Em relação àquilo que... Eu vou dar aqui só 2 ou 3 exemplos de medidas que adotámos em plena pandemia,
foi, por exemplo, o Mais Coeso Emprego foi adotado em plena pandemia. Foi uma medida deste Ministério. Abrir concursos específicos para contratar recursos humanos altamente qualificados. O Emprego Interior Mais e o Regressar, só em plena pandemia, nós investimos nestas duas CIMs 152 milhões de euros que permitiram que nós pudéssemos atrair para estes territórios, estamos a falar de atração para estes territórios de mais de cerca de 4.000 pessoas com este investimento, e nós estamos a falar também, estes apoios são durante 3 anos, a maior parte deles. E por isso, atenção, nestes distritos, o distrito de Castelo Branco é normalmente o mais procurado no que toca às medidas de mobilidade. Queria também partilhar convosco, creio que ainda tenho tempo, 2 ou 3 números que considero importantes. Aqui gostava de vos falar dos valores, se considerarmos os valores do Portugal 2020 e os valores do PRR, na CIM Beiras e Serra da Estrela, eles permitiram um investimento de 653 milhões de euros. Se falarmos da CIM Beira Baixa, o Portugal 2020, depois estes números são públicos, e o PRR permitiram um investimento nestes territórios de 315 milhões de euros. E aqui nós podemos, por exemplo, destes 653 milhões de euros, na esfera municipal estamos a falar de investimento só na Beiras e Serra da Estrela, investimento público da esfera municipal com apoio de fundos de 164 milhões de euros. Na esfera empresarial, nós estamos a falar de investimento apoiados por fundos de 381 milhões de euros. Ou seja, mesmo em territórios difíceis, e isto significa, nós alterámos, o nosso Ministério passou a ter avisos dedicados aos territórios do interior para apoiar o investimento, portanto, mesmo com todas as dificuldades, o investimento empresarial apoiado por fundos é muito superior ao investimento público, isto para aqueles que acham que nós só financiamos com os fundos os municípios. E posso também dar os dados para a CIM da Beira Baixa. Dos 318 milhões de euros de investimento apoiados por PT 2020 e por PRR, 56 milhões de investimento é da esfera municipal e 213 milhões é do investimento empresarial. E, portanto, mais uma vez aqui se demonstra que, apesar das dificuldades, sentimos uma tendência, obviamente que é muito difícil e que há muita coisa por fazer, não vale a pena ignorar, mas sentimos uma tendência de procura por estes territórios, nomeadamente pela parte de investimento empresarial, até porque, por causa do custo das habitações, até por outros custos de contexto que os centros mais aglomerados hoje têm. Muito obrigada. Até pelos próprios salários, que aqui são maiores. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora Ministra. Entramos então nesta primeira ronda. Eu tenho indicação que o Grupo Parlamentar do PSD pretende dividir os 5 minutos por 2 senhores deputados, mas deixem-me fazer aqui uma explicação que é o seguinte. Há pouco o senhor deputado Bruno Nunes fez o fracionamento do seu tempo, ou seja, para pergunta-resposta. Eu confesso que não fui verificar o regimento e essa figura nas audições a requerimento não existe, só nas regimentais e que eu permiti. Mas eu não me importo. Mas não, portanto, não vou persistir no erro e o facto de, portanto, não ter confirmado e, entretanto, já me validaram. Pronto, mas eu na altura fiz aqui um compasso, como ninguém se opôs, eu não me opus. Mas vamos... Está bem, mas vamos fazer as coisas bem feitas. Portanto, eu peço ao senhor deputado João Prata, que fará a primeira intervenção, e depois a senhora deputada Cláudia André, portanto, que sejam os 2 minutos e meio cada, que possam cumprir, e que no final a senhora Ministra depois dará a resposta. Muito obrigada. Senhor deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os colegas presentes, bem como os assessores aqui presentes também, naturalmente a Sra. Ministra, a Secretária de Estado, o Sr. Secretário de Estado e as pessoas que o acompanham dos vossos gabinetes. Em primeiro lugar, quero agradecer a todo o conjunto de funcionários da Assembleia e, naturalmente, à figura da Sra. Presidente desta Comissão, o trabalho que tiveram na organização da visita e mesmo no decurso da visita. É importante se registre aqui que estas visitas são muito importantes para o papel da Assembleia da República e para o seu desempenho dos deputados e também é uma forma de nós conhecermos o mosaico do nosso país. Rapidamente, Sra. Ministra, os temas principais que nós pudemos escutar na reunião com a Comunidade Intermunicipal Beira Serra da Estrela, junto dos Srs. autarcas e também do Secretário Executivo da CIM, foram, primeiro, saúde, falta de médicos, encerramento de serviços e também... Só um bocadinho. Eu peço, por favor. Efetivamente, quem está daqui tem dificuldade em ouvir e concentrar-se. Muito obrigada. Tudo bem, Sra. Presidente. Mas dizer que questões negativas, ou pelo menos questões a ponderar politicamente no futuro governo e nos futuros governos. Saúde, falta de médicos, enfermeiros a mais, mas não contratados, todos os recibos verdes ainda na maior parte dos hospitais. Os custos de contexto, obviamente as portagens foi um tema bastante comentado, eu creio que é o maior bluff da governação socialista entre aquilo que se prometeu e aquilo que é o resultado final, porque tivemos pouca redução do custo das portagens, para não dizer que foi prometida a supressão ou a abolição, mas enfim. Depois a questão da habitação, o subfinanciamento no processo de centralização de competências e as dificuldades sentidas do ponto de vista técnico no relacionamento com a Administração Central. Eu aqui é a primeira pergunta que gostaria de fazer à Sra. Ministra, até porque conhece estas matérias. Aqui há uns anos atrás tivemos os GATs, os Gabinetes de Apoio Técnico, que auxiliaram as câmaras municipais nos primeiros quadros comunitários de apoio. Não sei até que ponto é que neste processo de centralização de competências não seria a ideia de pensar que apoio técnico poderia ser dado ou continuar a ser dado porque a Comissão de Centralização não serve para esse fim. Outra área importante foi a questão da educação conjugada com a demografia. Outro erro, na nossa opinião, grave do Partido Socialista foi a ver com o programa das residências universitárias. Começaram a ser feitas, mas a justificação é sempre a mesma. Há mais alunos no litoral, mais residências no litoral e as do interior, de alguma forma, em alguns casos, na da Guarda é um exemplo, foi relegada para segundo plano. E aqui registramos duas políticas efetivas de garantir pessoas no interior. Foi as universidades, a criação das universidades ou institutos universitários em 1973, no anterior regime, se quiserem dizer assim, e depois a instalação dos institutos politécnicos nos anos 80, não sei se era o governo do Partido Socialista que estava ou o governo do professor Cavaco Silva, mas é uma questão de ver ao calendário. A organização político-administrativa e as dificuldades com os instrumentos de gestão do território. Depois temos aqui áreas nobres de desenvolvimento, o turismo, associado ao património e à natureza, a agricultura, a vinha, o olival, a floresta, os recursos hídricos são fundamentais para nós ponderarmos uma efetiva política. Já estou com 2 minutos e meio, vou passar às duas perguntas finais. Transporte, Sr. Ministro, outro falhanço, ou se quiser, outra política não concretizada, bastante ventilada, mas nunca concretizada. Estamos a pagar, o interior está a pagar para o litoral. Esta é que é a verdade dos transportes neste momento em Portugal. Mais de metade do orçamento do Estado é para o litoral. Outra pergunta última. O plano de revitalização do Parque Natural da Serra da Estrela. Depois dos fogos que tivemos, há um plano que foi já aprovado, que foi apresentado ao Governo. Sra. Ministra, para quando a resolução do Conselho de Ministros em relação às fontes de financiamento e onde é que realmente vai haver verbas para este programa? Muito obrigado. Passaria agora à minha colega, peço desculpa, Sr. Presidente, alguma condescendência, porque eu excedi o tempo. Condescendência não, tanto Sr. Deputado são 5 minutos, tanto Sra. Deputada Cláudia André. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, os Srs. Secretários de Estado, as Sras. e Srs. Deputados. Sra. Ministra, eu sei que é fácil e tem sido regular ouvir este Ministério elencar todas as medidas que tem tomado sobre o território. São de louvar, mas são, confessamos, manifestamente insuficientes e muito insuficientes. Faltam políticas públicas estruturantes para que reduzam assimetrias regionais. Foi flagrante ao longo destes anos que a falta de políticas públicas se deve unicamente à falta de vontade política do Governo em acreditar que o potencial do interior irá enriquecer o país. Não se encontram políticas de incentivo ao aproveitamento dos recursos existentes, como o dos solos, como as energias renováveis e mesmo o sequestro de carbono. Não existem políticas de incentivo fiscal em sede de IRS à fixação e atração de famílias. Não existem reforços de apoio em sede de IRC para as empresas sediadas a operar no interior. Não existiram benefícios sociais na criação de emprego, nem à majoração dos encargos com emprego que permita às
empresas, melhores salários e a fixação de emprego qualificado. A fixação de um regime fiscal para as regiões de baixa densidade teria sido fundamental para melhorar as condições de desenvolvimento económico. Senhora Ministra, como sabe, esta audição é resultado das nossas visitas ao território, ao nosso distrito, por o qual fomos ambas cabeças de lista, e ao Distrito da Guarda. E vou citar algumas frases que foram ouvidas nas reuniões que foram desenvolvidas ao longo deste território. Queixam-se do êxodo da população jovem para fora da região e a escassez de ativos com níveis elevados de qualificação. E queixam-se de acessibilidades deficientes, programas de financiamento comunitários desadequados, assim como portagens mais caras que o litoral, acessibilidades deficientes. Deixe-me só concluir, por favor, Senhora Presidente. As dificuldades em obter solo industrial e a descentralização não está a correr bem. Senhora Ministra, deixe-me concluir então com a questão. Considera que fez tudo, conseguiu fazer tudo e convencer o Governo a fazer tudo, os seus colegas, que foi comprometido por Vossa Excelência na campanha de 2022? Muito obrigada, Senhora Deputada. A palavra à Senhora Ministra. Eu vou só fazer uma pequena intervenção e, com a sua autorização, passava à Senhora Secretária de Estado. Eu não a interrompi, Senhora Deputada, e mesmo pedi tolerância quando ultrapassou o seu tempo. Porque falamos de portagens. As receitas das portagens, eu só queria falar de portagens, as receitas das portagens andam à volta dos 300 milhões de euros. Neste momento, com os descontos, estou a falar das do interior, neste momento, com os descontos, 2/3 dessa receita já não são recebidos pelo Estado. Ou seja, os descontos das portagens são efetivos. Eu só queria deixar isto que as receitas das portagens rondam os 300 milhões de euros e 2/3 nós já não recebemos com os descontos das portagens. Se isto não é medida de diferenciação e de valorização do interior, não sei o que será. Podíamos fazer mais? Queríamos fazer mais? Claro que sim. Passava com a sua autorização à Senhora Secretária de Estado. Muito obrigada, Senhora Presidente. Muito obrigada, Senhora Deputada. Não será certamente por não conhecer as medidas estruturantes que este Governo tem implementado que elas não existem. E, portanto, todo o nosso programa que está em curso resulta absolutamente de medidas estruturantes e complementares. E todos os programas que disse que estão em falta, certamente será por seu desconhecimento, porque existem programas de valorização de recursos endógenos e por todo o território. Aliás, nos territórios do interior existe um programa específico que se chama PROVER, alimentado também, nomeadamente pelos fundos europeus regionais, que visa precisamente a valorização desses recursos. Também foi este e o anterior Governo que elaboraram até um guia fiscal do interior para dar a conhecer e explicar todas as medidas fiscais em sede de IRS, em sede de IRC, para estes territórios e, inclusivamente, de ano para ano, temos estado a fazer um reforço desses benefícios fiscais, inclusivamente em sede de Orçamento de Estado, com criação de novos benefícios fiscais para empresas. A mesma coisa para o emprego e o emprego qualificado de que fala. Nós temos o programa Mais Coeso Emprego. Temos o programa de contratação de recursos humanos altamente qualificados para empresas e para entidades do sistema científico e tecnológico. E, curiosamente, estes programas foram implementados exclusivamente nos últimos anos para os territórios do interior. E, portanto, isto só para elencar 3 das medidas que estava a referir como medidas estruturantes. Mas, para além dessas, temos apostado também no investimento empresarial, no estímulo ao investimento empresarial, às dinâmicas de empreendedorismo, ao apoio ao sistema científico e tecnológico e, por isso, também a esse respeito têm sido as instituições de ensino superior e os seus centros de investigação que mais têm proliferado nos territórios do interior e, portanto, isto são mesmo medidas estruturantes, às quais associo também a questão da conectividade digital, que estávamos a falar ainda no requerimento anterior,
que é absolutamente estruturante para a valorização destes territórios. E por mais que vocês queiram prender-se a estes detalhes cronológicos, a verdade é que o nosso país foi o primeiro a ter uma estratégia de conectividade digital. Foi o primeiro a submeter a notificação formal à Comissão Europeia. Foi o primeiro a ter uma plataforma, como esta que a Sra. Ministra falava, da Geo.anacom, que para nós sabermos em qualquer sítio que estamos, por exemplo nesta sala, se temos 4G, 5G, rede fixa, satélite, etc., isto é um trabalho muito, muito exaustivo, de casa a casa, e não estamos a falar só de habitações, estamos a falar de habitações, de comércio, de serviços, de indústria, de explorações agrícolas, que foi preciso fazer. E somos também o primeiro Estado-membro a lançar o concurso internacional e somos também o primeiro Estado-membro a antecipar a meta de toda a Comissão Europeia para termos o território integralmente coberto, porque a Comissão Europeia tem uma meta para 2030 e nós comprometemos a fazer para 2027. Isto não resulta só de elencar medidas, como a senhora deputada estava a dizer. Isto resulta de um trabalho incessante que nós temos estado a fazer nos últimos anos. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado. Terminamos assim. Fala a seguir. Obrigada. Com a devida vénia, aproveito para cumprimentar todas e todos os senhores deputados. Três referências. Primeiro, continua-me a fazer alguma confusão, enquanto cidadão, enquanto governante, falarmos em políticas fiscais especiais para determinados territórios, nomeadamente os territórios do interior, ignorando, nomeadamente, o artigo 13 da Constituição, que trata dos princípios de igualdade. Eu serei o primeiro a reclamar porque é que terei um tratamento diferente de todos os outros. A segunda referência tem a ver com as alegadas dificuldades em ter solo industrial. E eu custa-me, Sra. Deputada, questioná-la sobre isto, já que a senhora foi autarca como eu. Ou seja, está na mão dos autarcas terem mais ou menos território industrial. Está na mão dos autarcas alterarem e proporem, digamos, os PDMs. E a Administração Central nada tem a ver, digamos, com as propostas de PDM. E por isso é na mão das autarquias o fazê-lo. Se não o fazem, só se podem queixar de si. Terceira referência quanto a um hipotético subfinanciamento. Primeiro, não nos podemos esquecer que a descentralização de competências são 23 competências. Se quiserem especificar onde é que existe uma subfinanciada, é mais fácil de responder. Um segundo. Agora sou eu que peço. Aos senhores deputados, eu peço, por favor. Senhor Secretário, Presumindo. pode prosseguir, por favor. Não. Presumindo que o alegado subfinanciamento é na educação, porque é sempre aí que vamos parar, embora tenhamos 23 competências, aquilo que posso lhe dizer é que todas as reclamações dos municípios têm sido apresentadas à DGAL, uma vez verificado juntamente do município documento a documento, a conclusão é que sem chegar até hoje é que não houve déficit, antes pelo contrário, tem-se chegado à conclusão que há superávit. Isto não quer dizer que não possa um dia virmos a concluir o contrário, mas até ao dia de hoje não concluímos nesse sentido. Isso. Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Tiago Soares Monteiro. Obrigado, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sr. Secretário de Estado. Eu acompanho a ideia do Sr. Deputado João Prata, que de facto estas iniciativas de proximidade ao território são fundamentais para o exercício da nossa função. E eu, como acredito que o exercício da nossa função enquanto parlamentares deve ser cada vez mais concentrada no território e cada vez menos em Lisboa, sou o primeiro a dizer que sim, vamos ao território, sim, vamos chamar a tutela para discutir o território, sim, vamos fazer política pública, conseguir responder às necessidades desse mesmo território. E o território também precisa de uma coisa muito interessante que aconteceu aqui, que é, estamos a discutir 2 CIMs com 3 deputados dessas 2 CIMs. Precisa de representatividade política. E aquilo que o Ministério da Coesão por obra do Partido Socialista, é essa personificação da representatividade política que precisamos para ter política pública no interior. Isso é fundamental dizermos aqui. Mas eu queria, nestes 5 minutos que tenho, falar dos conseguimentos. E foram vários conseguimentos. E não foram conseguimentos, não vamos falar aqui no vazio. Vamos falar em dados concretos. Vamos fazer coisas que estão a andar. Redução das portagens, portaria publicada a 11 de dezembro de 2023. Redução face aos preços atuais, hoje.
Porto Seco, na Guarda, publicado a 6 de dezembro, concurso de empreitada do Porto Seco da Guarda. E C31, a adjudicação da primeira fase do troço, que é totalmente novo no território. Isto são conseguimentos, não é o vazio. Nós não estamos a navegar no vazio, em promessas, não estamos a navegar naquilo que entendemos que deve ser feito, estamos a navegar naquilo que, de facto, já estamos a fazer. Claro que nós vamos ao território e ouvimos que há problemas na saúde, há problemas na mobilidade, há problemas no emprego, nas infraestruturas, na conectividade e na demografia. E é curioso que, elencando todos estes tópicos, conseguimos extrair que estamos a fazer caminho em todos eles. Estamos a fazer caminho em todos eles. E permitam-me começar com a saúde. Nós visitámos na Guarda o edifício 5, agora já não me recordo do número do edifício, da maternidade e da criança ou da sexualidade. Eu não quero exprimir mal, creio que era assim o nome do departamento. Um investimento enormíssimo que o Estado Central fez nesta unidade. Visitámos na Sertã um centro de inovação e desenvolvimento de competências da floresta, que retira aquilo que é os compostos da floresta e traz inovação ao território e vende para todo o mundo e para todo o nosso país. Na conectividade, lançámos o concurso internacional de conectividade porque nós temos de ser atrativos no interior do país. Nós não vamos conseguir ter as melhores estradas, nós não vamos conseguir ter os melhores comboios, nós não vamos conseguir ter as empresas mais bem cotadas em bolsa, mas podemos conseguir uma coisa, que é ter a melhor internet. E se nós tivermos a melhor internet no interior, garanto-vos que conseguimos ser competitivos com qualquer região deste país. Se conseguirmos tornar o nosso território a capital do teletrabalho, do trabalho remoto, para que, de facto, mais pessoas possam ser atraídas, se possam estabelecer, as empresas possam ter condições de atratividade para lá ficarem, então garanto que o nosso território vai ter condições. E aí precisamos de médicos de família, precisamos de infraestruturas, precisamos de um território sem custos de oportunidade, como são as portagens. É evidente que precisamos disso tudo. Mas esse caminho temo-lo feito. Temo-lo feito. E temo-lo feito através destes dados que eu aqui trouxe hoje. Senhora Ministra, nós só vamos conseguir majorar aquilo que é o nosso contexto de interioridade com a descentralização de competências do Estado Central, temos feito, com os estatutos especiais dos territórios mais vulneráveis, com a aposta nas cidades médias, e esse discurso parece que se foi perdendo um bocadinho, mas é importante fixarmos vilas âncoras, como a Sertã, cidades médias, como o Fundão, a Covilhã, para que de facto possam atrair notoriedade dinâmica a todo aquele território. Aposta na conectividade digital no todo o território, como eu já aqui falei, e redução dos custos de contexto. Certo. Os serviços de proximidade também operam aqui uma componente muito importante daquilo que o Estado Central deve ser neste território. Eu quero dizer que hoje um dos grandes desafios que temos nestas duas regiões, ou nesta região e nestas duas comunidades intermunicipais, é a habitação. E temos nós temos o maior pacote de sempre de investimento em habitação, promovido pelo PRR, promovido com programas como Primeiro Direito, que praticamente todas as autarquias protocolaram, mas nestes territórios temos até uma coisa ainda mais curiosa, que é um protocolo recente com o IRU para arrendamento acessível só nesta região. Porque nesta região temos problemas graves de habitação. Isto acontece no nosso território. E nós estamos na linha da frente também na habitação. Portanto, aquilo que eu vos quero dizer, sem ser maçador com aquilo que nós visitámos paralelamente, o Centro de Migrações no Fundão, os claims que temos em Castelo Branco e noutras cidades, que são projetos pioneiros muito interessantes para a nossa demografia, para o tal saldo migratório que a Sra. Ministra falava e bem, o projeto de hidrogênio verde que visitámos em Vila Velha de Roda e tantos outros, que são personificação de que, de facto, o nosso território é cada vez mais atrativo e que, de facto, o nosso território tem cada vez mais condições para reter os nossos jovens, mas fundamentalmente para atrair gente nova, que é aquilo que nós queremos. Portanto, eu sou muito feliz neste território e espero mesmo que este Ministério possa continuar, independentemente de qual seja o Governo, mas, naturalmente, lutaremos muito para que seja o Governo do Partido Socialista para continuarmos a fazer diferente. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra à Sra. Ministra. Eu há pouco não respondia à pergunta do programa de revitalização para o Parque Natural da Serra da Estrela e é só dizer que, de facto, a CCDR, que estava a coordenar o trabalho, enviou esse trabalho. Nós agendámos para Conselho de Ministros, mas temos que, agora sim que estamos em gestão, temos que justificar porque é que é inadiável e imprescindível aprovar o programa. Fizemo-lo, aguardamos a análise jurídica, mas da parte do Ministério da Coesão Territorial sentimos que temos todas as condições para, mesmo em gestão,
aprovar este programa de revitalização do Parque Natural da Serra da Estrela, porque o território esteve um ano em estado de calamidade e estamos na fase de negociação dos fundos e um grande financiador do programa de revitalização será o programa regional e é importante que desde o início, que agora estamos a iniciar o PT 2030, nós possamos de facto usar essa verba. Em relação às visitas que fizeram, escolheram a saúde. Nós, nos últimos tempos, o investimento global com fundos foi de 23 milhões de euros na CIM de Beiras e Serra da Estrela, o Hospital Sousa Martins, no município da Guarda, no seu edifício 5, para a instalação do Departamento da Criança e da Mulher, áreas fundamentais e em carência, tem um investimento de 9 milhões. Na CIM da Beira Baixa, na área da saúde, recentemente, nos últimos anos, foi feito um investimento de 13 milhões de euros com fundos. Um dos projetos mais significativos é a remodelação e ampliação do Hospital Amato Lusitano, projeto de 6 milhões de euros promovido pela Unidade Local de Saúde de Castelo Branco e, por isso, estamos a falar de áreas fundamentais nestes territórios. Na área da educação, a CIM da Beiras e Serra da Estrela fez um investimento global de 31 milhões de euros, apoiados por 24 milhões de fundos, apoios que permitiram, por exemplo, que no município do Fundão se realizasse um investimento, estou a dar só um exemplo, de mais de 3 milhões de euros no complexo escolar que une o pré-escolar, o básico e o secundário. No caso da CIM da Beira Baixa, na área da educação, a CIM fez um investimento de 11 milhões de euros, apoiados por fundos europeus. Falamos, por exemplo, de 2,5 milhões investidos pela comunidade intermunicipal em planos inovadores de combate ao insucesso escolar. Foram projetos muito interessantes que a própria CIM fez com a comunidade escolar e que vão continuar no Portugal 2030 e que, por exemplo, envolveram e até de projetos de requalificação. Dou o exemplo da Escola Secundária Nuno Álvares em Castelo Branco. Deram o exemplo em Ceia da Central Produtora de Hidrogénio, mas se tivéssemos ido a Cernache, se tivessem, depois do CERQ, que é um projeto que, aliás, a senhora deputada Cláudia conhece bem, porque foi no tempo em que era vereadora, que esse projeto com a Universidade de Coimbra e com a iniciativa da Câmara Municipal, nós estamos a falar de um centro de conhecimento e inovação na floresta, em que a Universidade de Coimbra colocou uma equipa dedicada lá a investigar e hoje já temos lá uma incubadora, mas também se tivesse ido um bocadinho mais ao lado, a Cernace de Bom Jardim, tinham visitado uma empresa que hoje faz os estofos para a CP, faz os estofos para várias empresas do mundo e que beneficiou de todos os apoios que criámos na pandemia, desde o Programa de Apoio à Produção Nacional, desde o Mais Coeso, nós visitámos a empresa e, portanto, desde grandes empresas ligadas às novas tecnologias, como uma empresa que adquiriu 2 pavilhões numa antiga zona industrial, que hoje tem com costureiras, e a abrir novas áreas de negócio, mas podia-vos falar do teatro na Covilhã, podia-vos falar que foi tão fundamental para que a Covilhã fosse considerada pela Unesco cidade criativa e, portanto, que tenha que continuar a investir neste território. Confirma a informação do IC31, com perfil de autoestrada, foi adjudicado o primeiro troço, que é completamente novo e que, portanto, neste momento estamos a falar do projeto e quero terminar com uma informação muito importante que é os apoios que são sempre insuficientes. Mas, por exemplo, na Universidade da Beira Interior
temos vindo a corrigir paulatinamente aquilo que era o déficit de financiamento da universidade, a reforçar o seu financiamento. Mas eu digo, só com verbas do PT 2020 e do PRR, nos últimos anos a Universidade da Beira Interior fez um investimento de 17 milhões. Se formos para o Politécnico da Guarda, falamos de um investimento de 8 milhões. Se formos para o Politécnico de Castelo Branco, falamos de um investimento de quase 9 milhões de euros. E, portanto, estamos a falar do investimento melhor que podemos fazer nestes territórios, um dos melhores, que é nas nossas instituições de ensino superior, que são aquelas que atraem jovens e que nos permitem depois fixar jovens. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Ministra. E passo a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes, do Grupo Parlamentar do Chega. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu poderia fazer ponto de ordem para não perder o meu tempo, mas peço depois, no final, que tenha alguma consideração pelo que vou fazer agora. O regulamento da Comissão, em momento algum, se sobrepõe ao regimento. De acordo com o novo regimento, no artigo 64, número 7 e número 9, já não existe distinção entre audições regimentais ou requerimento na forma de gestão do tempo por parte de quem faz a intervenção. Para além disso, de acordo com o novo regimento, no artigo 6º, número 2, a Comissão tem 45 dias para adaptar o seu regulamento ao novo regimento. Portanto, para que fique bem claro, aquilo que eu fiz podia ter feito e apenas estou a focar esta situação porque está a ser transmitido, está a ser gravado e não se passa a ideia, porque a Sra. Presidente o que referiu foi eu autorizei, mas não podia ser feito. Podia, estava de acordo com o regimento e tinha razão. Feito esta parte, com a qual perdi um minuto para fazer o ponto de ordem e o enquadramento, começámos a audição com a questão de o PSD dizer o que não resultou e o Sr. Deputado do Partido Socialista dizer, mas era bom também dizer o que resultou. Pronto. E então eu achei que seria interessante, aqui muito rapidamente, e porque temos um serviço de assessoria espetacular no Chega, de imediato irmos buscar as notícias dos últimos tempos. Distrito da Guarda perdeu cerca de 18 mil habitantes nos últimos 10 anos. 10 anos. Notícia de 2022. Beira Interior perdeu 8,3% da sua população, desde 2011. Notícia de 2020. Tudo governo PS. A população da Serra da Estrela faz balanço muito negativo após os incêndios. 19 de junho de 2023. Ou seja, nós podemos pintar como acharmos melhor. Todos nós estivemos na reunião com os CIMES. Fomos todos, desde já, quero dizer, que é saudar o Serviço da Assembleia da República da forma como nos acompanharam. Saudar, inclusive, o acompanhamento que a própria CIM e os seus presidentes e autarcas estiveram sempre connosco, mas vamos lá falar das questões em concreto. Olha, médicos de família, que é uma das questões apontadas como um dos principais vetores para a coesão territorial, não há. A questão da descentralização, todos os autarcas reclamam com a questão da falta dos pacotes financeiros que acompanhavam. Mas isso já estamos habituados, até porque a pressão foi feita junto da Associação Nacional de Municípios Portugueses e claramente foram encostados à parede pelo primeiro-ministro demissionário António Costa, quando no Congresso da Associação Nacional de Municípios disse claramente que ou aceitavam as competências, nomeadamente na área da saúde e da educação, ou então não havia PRR para ninguém no final do ano. A questão do despovoamento, já lhe citei algumas notícias. Portanto, quando temos menos gente, é normal que tenhamos menos filas de espera nos hospitais, que não haja tanto problema com as creches e com as escolas. Portanto, se há menos gente, a forma mais fácil de resolver é retirar as pessoas. Mas, no entanto, nestas CIMs em concreto, para além da questão do despovoamento, continuamos a ter esta questão. Agora, imagine-se se tivéssemos o território povoado com a densidade populacional que deveria estar. Mas depois, como somos populistas, vamos lá falar da questão do populismo. Olha, nós fizemos um pedido de aumento das verbas na lei do financiamento local para ser transferido do Orçamento do Estado para os territórios de baixa densidade. Qual foi a vossa votação? Votaram contra. Nós pedimos para a isenção das portagens para o interior. O que é que os senhores fizeram? Votaram contra. Nós pedimos a renegociação dos escudos e das PPPs. O que é que os senhores fizeram? Votaram contra. Veja lá o populismo do Chega. É gritante. É gritante. Tem que haver aqui uma linha vermelha, claramente, para separar isto tudo. Mas depois ainda temos outra situação que foi levantada também pelos autarcas, que tem a ver com a questão da desagregação de freguesias.
porque estão completamente baralhados como é que vamos fazer. E a política de proximidade que se vai perder com esta questão. Porque existem uniões de freguesia que estão completamente perdidas no meio de todo este processo. É no Parlamento, mas não há satisfação ao território? Não é no Parlamento. As candidaturas, os senhores, quando vão para lá, para a terra, na reunião de Câmara Municipal, na reunião da Assembleia Municipal e nas reuniões de freguesia, batem no peito e defendem tudo e mais alguma coisa. Depois chegam aqui e dizem, é aqui no Parlamento, não temos que levar para lá. Mas eu vejo-vos quando vocês andam lá. Eu vejo os vídeos que colocam. Eu vejo a forma como vão para lá comunicar as coisas. E, entretanto, depois chegam aqui e mudam a camisola. Portanto, nós temos estas questões relacionadas com o interior. É muito interessante. Olha, considerei muito interessante a forma como é gerida a comunidade de imigrantes no Fundão. Achei mesmo, e aliás fiz intervenção que todos estavam lá, achei interessantíssimo. Sabe o que é que me surpreende? É que eu gostava que esta teoria da insustentabilidade demográfica e de levar gente para o interior fosse adaptada aos portugueses. Que dessem casa aos portugueses e trabalho garantido, como dão aos migrantes. Como fazem para os imigrantes. Porquê é que não há um plano nacional para captar os jovens para ir para o interior, a dar-lhes casa e a dar-lhes os empregos que estão a dar ali? Muito obrigada, Sr. Deputado. Isso é que é difícil. Eu demorei um minuto para fazer o enquadramento daquilo que foi um erro da mesa. E, portanto, peço pelo menos que tenha um minuto de compensação. Mas, de qualquer forma, e mesmo para concluir, o que eu gostava de perceber é, porque eu sei que a pergunta é complicada de gerir, é se aceitam fazer isto para os imigrantes. E que é um bom trabalho que ali está feito, até estão classificados, consegue-se perceber quem é quem, sabe-se quem é que se anda nas ruas, tudo e mais alguma coisa. Coisa que depois em Lisboa não se faz, mas isso é contas do Dr. Rosário. Mesmo para concluir, porque é que este programa de captação de gente para o interior não é feito nas universidades e não levam jovens para o interior com as mesmas condições que dão aos estrangeiros? Obrigada, Sr. Deputado. Senhora Ministra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu vou passar ao Sr. Secretário de Estado, que vai falar das questões da descentralização e depois dividir com a Sra. Secretária de Estado. Muito obrigada. Se assim. Muito obrigada, Sr. Ministro. Então, o Sr. Secretário Carlos Miguel. Com a devida vénia, as questões da descentralização não são muitas, mas no fundo é só corrigir, digamos aqui, um lapso, certamente, de interpretação do Sr. Deputado, quando falou que o Primeiro-Ministro, de certa forma, obrigou no Congresso da Associação Nacional de Municípios, os municípios a aceitarem a competência da saúde e a competência da educação. E para o lembrar do seguinte, a competência da educação é uma competência, digamos, que os municípios tiveram prazo para a começar a exercer, mas é uma competência que foi transmitida de forma automática. E quando se deu o Congresso da Associação Nacional de Municípios, já todos os municípios do país estavam a exercer a competência da educação. A única competência das 22 ou 23 competências que estão aqui em causa, para o qual havia e há a necessidade de haver um termo de aceitação, é a competência da saúde. Essa sim, digamos, tem sido negociada e tem sido uma negociação feita com sucesso, já que ao dia de hoje 88% dos municípios já aceitaram a competência da saúde. E para a mesma ninguém os pressionou para o fazer. Lembrar ao Sr. Deputado que o programa do Fundão é um programa de sucesso e é um programa municipal e que só dignifica, na minha ótica, o Fundão e que poderá ou não ser replicado pelos outros municípios dentro da autonomia municipal que a Constituição o confere. Disse. Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. À Sra. Secretária de Estado. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Começo por responder às questões relativas aos incêndios na Serra da Estrela em particular e dizer que, de imediato, o Governo reconheceu que estas situações adversas são verdadeiramente excepcionais e, por isso, aprovou de imediato apoios para este território que se dividiam em medidas imediatas e medidas de resiliência e de estímulo à competitividade dos territórios. Disponibilizou uma dotação global de 199,3 milhões de euros
111,6 para medidas imediatas e 87,7 milhões de euros para medidas a médio e longo prazo. Disponibilizámos na íntegra esta dotação global. As medidas imediatas, repito, foram disponibilizadas na totalidade através dos sistemas de apoio previstos. E destaco, nomeadamente, os apoios financeiros às empresas através de um aviso que abriu dedicado para estes concelhos e também, naturalmente, os apoios aos municípios através do Fundo de Emergência Municipal que também foi disponibilizado. Nestas medidas estava também previsto o programa de revitalização do Parque Natural da Serra da Estrela, que foi já elaborado. O grupo de trabalho liderado pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro fez esse desenvolvimento, identificou os projetos estruturantes, sempre com o nosso acompanhamento e, portanto, estamos também em condições de o aprovar. Agora, relativamente às questões mais de fundo que coloca sobre o despovoamento e os territórios do interior. Começava por dizer que, no total do país, para o período entre 2018 e 2022, a população aumentou 1,1%. Foi devido ao saldo migratório positivo, que compensou o saldo natural negativo. E na CIM da Beira Baixa e Beiras e Serra da Estrela, alvo deste requerimento, também se registou um significativo saldo migratório positivo, contudo, mais uma vez, não suficiente para compensar o saldo natural negativo próprio da população muito envelhecida que temos. Ao contrário do que o Sr. Deputado diz, isto não aconteceu nos últimos 10 anos, nem a diminuição da população é resultado dos últimos 10 anos. Este período temporal de 10 anos tem a ver, naturalmente, com a altura em que se fazem os censos. Mas o despovoamento é um processo que tem décadas e décadas, provavelmente mais do que aquelas que prefazem a minha idade. Mas com este trabalho estruturado que o governo anterior e este governo têm feito que se combate precisamente esse despovoamento. E essa abordagem tem que ser uma abordagem integrada, como aquela que nós temos feito e que, como tivemos a oportunidade de estar aqui várias vezes e dar conta do nosso trabalho, penso que fica evidente de que sabemos bem quais são as estratégias que queremos para o desenvolvimento dos territórios do interior, sabemos bem quais são os instrumentos que disponibilizamos para o fazer e também que precisamos de contar com todos os atores do território relevantes. E é isso que temos estado a fazer com um programa que mobiliza as autarquias, as empresas, as entidades do sistema científico e tecnológico, as entidades da economia social e com medidas integradas de apoio também e de estímulo a todos estes beneficiários. Peço desculpa. Muito obrigada. Obrigada, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, para... Peço desculpa, era uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos, mas é mesmo uma interpelação à mesa e queria que aceitasse o facto. Sra. Presidente, tem a ver exatamente com a possibilidade ou impossibilidade da pergunta-resposta. O regulamento, se me permitisse, porque a questão também se foi colocada exatamente na primeira ronda, e isso em que se iniciava com o PSD, na verdade, o regulamento da nossa Comissão faz uma distinção, ou seja, apenas permite a pergunta-resposta nas chamadas audições regimentais e não permite que elas ocorram fora das audições regimentais. Mas, como o Sr. Deputado Bruno Nunes, referiu, não é isso que está no novo regimento. Na verdade, depois do alerta feito pelo Sr. Deputado e verificando o que está disposto no artigo 64 do regimento, no regimento deixou de fazer qualquer distinção, permitindo sempre, na primeira ronda, pergunta-resposta, independentemente de ser uma audição potestativa, a requerimento, por consenso ou regimental. Mas a verdade se diga que o nosso regulamento, ou a adaptação do nosso regulamento, portanto, foi feita de forma deficitária. Foi feita de forma deficitária.
E essa responsabilidade é de todos que estão dentro desta sala, porque o regulamento harmonizado, ou supostamente devidamente harmonizado, foi votado, tanto quanto me recordo, 100 votos contra. E, portanto, mas o alerta está bem feito e, naturalmente, esta parte do nosso regime, do nosso regulamento terá que carecer de futura atualização. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado, pela defesa. Sra. Presidente da Comissão, também uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos, precisamente sobre a mesma matéria. Sim. Só deixar aqui um ponto, que é o artigo 104, número 9, portanto, que é, no fundo, a figura regimental que foi levantada, a disposição que foi levantada pelo Sr. Deputado Bruno Nunes relativamente à questão da pergunta-resposta, é um artigo que se mantém relativamente ao regime anterior. Portanto, a única alteração foi na sua numeração. Ele era o número 8 e passou a número 9. É só dizer isso. Não houve uma alteração do regimento relativamente a esta matéria. Relativamente ao regulamento da Comissão. Portanto, isso é uma questão que a Comissão e a Mesa apreciará. Obrigada. Sr. Deputado, eu acho que não vale a pena essa discussão e esta discussão deveria ficar para a próxima reunião de mesa e coordenadores. Nem há necessidade de estarmos aqui a discutir. A questão é que foi feita, Sr. Deputado, foi feita a adaptação e na altura veio a votação. Ninguém se opôs. Portanto, se o erro foi da mesa, foi também dos senhores deputados ou dos senhores coordenadores que não se opuseram e não fizeram essa correção. Agora, eu acho mesmo que não há necessidade nenhuma da senhora Ministra e dos senhores secretários de Estado estarem aqui a assistir a esta nossa interpretação desta questão. É para quê, Sr. Deputado? Sr. Presidente, uma interpelação à mesa, porque independentemente do Posso? Sim. Independentemente da Sra. Presidente considerar que deve ou não dava a palavra a ninguém, ou dando a palavra e tendo a discussão iniciada, aquilo que estamos aqui a discutir passou uma imagem de erro da minha parte e isto está a ser transmitido em direto. E, portanto, a senhora tem que me deixar, agora a Sra. Presidente tem que me deixar agora argumentar. Existe uma alteração, sim, no regimento. O que acontece no regimento é que deixa de se chamar audição regimental e passa, o regimental caiu e, portanto, foi para todas. Por isso, existe, sim, uma alteração. Portanto, que fique claro a situação que está aqui a ser discutida. Agora, a epígrafe alterou e, portanto, não faz sentido estarmos a manter esta discussão, ainda para mais na presença da Sra. Ministra. Não faz sentido, mas tem que ficar claro, porque não pode ser dito uma coisa e depois o outro não poder responder. Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora sim, dou a palavra à Sra. Deputada Paula Santos para 5 minutos. Muito obrigada, Sra. Presidente. Nesta audição sobre as questões da Cimo da Beira Baixa e também da Beira e Serra da Estrela, gostaríamos aqui de colocar algumas questões. Estamos a falar de territórios que foram, de facto, fustigados pela perda de postos de trabalho, pelo encerramento de empresas, pela perda de população. Estamos a falar ao longo de décadas. Não estamos a falar só dos últimos 2 ou 3 anos, mas que é uma realidade que se mantém pelo encerramento de serviços públicos. E esta situação é neste território em concreto, mas poderíamos estar a referir um conjunto de outros territórios. Nós temos colocado aqui como de grande importância para a fixação de população nas regiões do interior do país a necessidade de uma aposta e da promoção da criação de emprego com direitos, da necessidade também de reabrir e de haver serviços públicos de proximidade para as populações, e estamos a falar de extensões de saúde, e estamos a falar de escolas, e estamos a falar de postos e estações do GTT e de postos da GNR que foram encerrados ao longo de todos esses anos. Estamos a falar também das freguesias. São todos aspectos que fazem, de facto, a diferença e que bem sabemos que tem sido, de facto, este conjunto de circunstâncias que tem levado também muitas pessoas a procurar outras condições de vida noutras regiões do país, Mas eu gostava de colocar aqui alguns aspectos concretos. A verdade é que também, ao longo destes últimos anos e do governo do Partido Socialista, não houve uma alteração desta situação e nem foram adotadas as políticas necessárias para, de facto, dar esta resposta à população. E eu gostava
aqui de abordar vários aspectos em concreto. Começava pelas questões da produção nacional. Nesta região, há um setor que é de facto bastante tradicional e que está muito presente, que é o setor têxtil. E foram inúmeras as empresas que foram encerradas ao longo dos anos. Há potencial, há conhecimento, há condições. E a questão que se coloca é como é que se potencia e como é que se promove, de facto, a produção nacional e a revitalização deste setor. Mas poderíamos dar outro exemplo. Na agricultura há um investimento que é fundamental fazer, nomeadamente o regadio a sul da Gardunha, não só para promover a produção agrícola e pecuária, mas é também necessário salvaguardar a água para consumo humano. Houve uma das medidas que foram adotadas pelo Governo que tem um impacto profundamente negativo, nomeadamente a integração das Direções Regionais de Agricultura e Pescas na CCDR, tem de facto um impacto negativo relativamente a este setor em concreto. E deixe-me que diga o seguinte, neste ano, em junho, o PCP teve a oportunidade de fazer as suas jornadas parlamentares na Serra da Estrela. E uma das questões que tivemos a oportunidade de contatar foi, de facto, com pequenos agricultores, com a população, que perdeu, de facto, que teve um conjunto de prejuízos na consequência dos incêndios que tinham ocorrido há cerca de um ano atrás. E nessa altura, quando lá fomos, eu estou a colocar isto só para dar um exemplo daquilo que não pode acontecer. Quando lá fomos, as pessoas ainda os apoios não tinham chegado às pessoas. E a verdade é que não é dessa forma que se contribui para a fixação de população, nem é dessa forma que se contribui para evitar a perda de potencial produtivo, porque era aquilo que estava também em cima da mesa no concreto. Portanto, as respostas tardam e podemos olhar para outro conjunto de matérias, as questões que têm a ver com a mobilidade, que têm a ver com acessibilidades e que têm a ver com os transportes. Há o problema das portagens, que continuam, que deviam ter sido abolidas. E o Governo não tomou, recusou-se a tomar essa decisão. Há investimentos que continuam a não sair do papel. E podemos dar o exemplo do IC6, do IC7 e do IC37. Ligações que são fundamentais para melhorar também as condições de vida daquela população, mas também que têm um impacto importante no desenvolvimento da atividade económica daquela região. Nós tivemos a oportunidade, inclusivamente no Orçamento de Estado, apresentámos propostas concretas relativamente a esta matéria e foram rejeitadas, mas também um investimento que é necessário fazer, por exemplo, no reforço da ferrovia, já é na zona mais a norte do distrito da Guarda. Vou terminar, Sr. Presidente, mas a questão de reabertura da ligação ferroviária ao Pocinho, à Barca d'Alva, para passageiros e para mercadorias é aqui também de uma enorme importância. Eu gostaria de terminar, Sra. Presidente, só para fazer uma última questão, permitindo também, pedindo a sua tolerância, que se prende de facto com os serviços públicos, em particular da saúde. Porque houve medidas que o Governo tinha todas as condições para as adotar e para as implementar e recusou fazê-las e recusou adotá-las. E que se prende com a fixação de profissionais de saúde nestas regiões. E isto passa não só pela valorização das carreiras e das... Vou mesmo terminar, Sr. Presidente, eu não vou estar na segunda ronda, permita-me só que termine esta ideia, estou mesmo a concluir. Mas que passa também pelo reforço dos incentivos para a fixação de profissionais em zonas onde há carência em cuidados de saúde. O Governo tinha todas as condições para o fazer e não fez. Eu creio que este é o legado das opções da política de direita deste Governo que estiveram presentes, em que, de facto, houve vários aspectos em que era possível, que não havia nada que impedisse o Governo de fazer e, mesmo assim, o Governo não o fez porque não quis. Obrigada, Senhora Deputada. E dou a palavra à Senhora Ministra. Obrigada. Senhora Deputada, só dar aqui nota de alguns números da atividade económica. O peso que a população tem, o peso da população da cima da beira baixa na população do país é de 0,7%
e nas beiras de Serra Estrela é de 2%. E o peso das empresas acompanha o peso da população, que normalmente é a economia. Nós fazemos esta comparação e, portanto, de facto, temos uma dinâmica empresarial que corresponde à dinâmica da população. Depois, o número de empresas entre 2015 e 2021 aumentou na Beira Baixa 6% e aumentou na Beiras e Serra da Estrela 5,5%. Em relação ao volume de negócios, as empresas na CIM da Beira Baixa e Beiras e Serra da Estrela representam 0,4% e 0,9% do total do volume de negócios do país, mas tiveram um crescimento muito interessante entre 2015 e 2021. No caso da Beira Baixa, o volume de negócios das empresas aumentou na Beira Baixa 28,7%. Na Beiras e Serra da Estrela aumentou 21,4%. As exportações na CIMs da Beira Baixa e Beiras e Serra da Estrela representam 0,3% e 1%, respectivamente. De facto, em 2017, a CIM da Beira Baixa registrou uma significativa redução de exportações, tem a ver sobretudo com a questão do têxtil, mas de lá para cá teve um aumento de 60% nas exportações. Nos últimos 4 anos não encerra uma empresa de relevo na região, ou seja, uma empresa que tenha impacto. Não tem impacto. A última com a qual nos preocupámos imenso foi com a Dialmar em Alcaíns, e foi uma empresa que se recuperou e cujo empresário modernizou todo o equipamento e hoje está a vender para marcas, a própria marca, porque é um empresário que tem outras empresas de têxtil no país e, portanto, estamos a falar de algo que poderia ter corrido muito mal, que na altura representava quase 300 trabalhadores e só saíram aqueles que quiseram para a reforma e continua, há dia saiu uma reportagem, este empresário continua a contratar pessoas e continua a fazer investimentos porque tem mercado. No que toca ao emprego, de acordo com os dados do censo, o emprego na CIM da Beira Baixa e Beiras e Serra da Estrela aumentou na última década mais do que a média do país. Em 2021, a taxa de emprego em Portugal era de 49,1%. Na CIM da Beira Baixa era de 42% e na CIM da Beiras e Serra da Estrela era de 42%. As taxas de emprego por local de... Eu ouvia e sempre caladinha, senhora deputada. Pronto, eu ouvia sempre caladinha, independentemente de estar ou não de acordo. Pronto. Então, mas expressa a sua indignação depois de eu falar, se faz favor. Na Beira Baixa... Senhora, não há necessidade, até pelo avançar da hora, para quem está aqui desde as 9 horas da manhã. Acabei. Terminou? Acabei. Muito bem. Os 2 minutos e começo por dar a palavra à senhora deputada Cláudia André. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora Presidente. Uma vez mais, cumprimento todos os que estão presentes na sala. Para já, apraz-me o elogio que os senhores deputados, a senhora Ministra e os senhores secretários de Estado, penso que, não sei se foram todos mesmo, mas pelo menos alguns foram, deram às autarquias e aos projetos das autarquias do PSD. Portanto, parabéns aos senhores autarcas, todos eles, mas em especial aos do PSD. Também parabéns às empresas e aos negócios e ao volume de negócios e aos resultados positivos que a senhora Ministra acabou de elencar. Parabéns aos empresários que, apesar dos grandes custos de contexto que têm sido elevados e cada vez maiores, têm conseguido, de uma forma com bastantes sacrifícios, têm conseguido levar a bom porto as suas empresas. E relativamente à razão pela qual pedi intervenção, dá-se precisamente porque, em resposta aos senhores secretários de Estado, a senhora secretária de Estado elencou aqui uma série de iniciativas, o senhor secretário de Estado também se referiu, por exemplo, às questões do solo para a instalação de indústrias. Senhores secretários de Estado,
Eu não elenquei nem referi rigorosamente nada na minha intervenção que não tivesse sido inspirado e transcrito das queixas e da identificação de problemas das entidades com as quais reunimos nas nossas visitas do território. Portanto, das duas, três, ou as medidas não chegaram aos intervenientes que nos transmitiram estas dificuldades, ou as medidas não estão a ser eficazes ao ponto de resultar e, portanto, não haver queixas sobre estes problemas. Por isso, gostaria aqui de deixar bem claro que a minha intervenção só foi inspirada naquilo que ouvimos no terreno, não foi autoria minha, no fundo, foi apenas a reunião das posições que ouvimos. Por isso, eu agradecia que a questão que a Sra. Secretária de Estado se referiu à minha falta de conhecimento e de informação, enfim, fosse repensada, porque eu só transmiti aquilo que eu vi, foi para isso que fomos ao terreno. Aliás, viagens estas e visitas estas que foram bastante elogiadas aqui por todos e com razão, porque realmente aqui conseguimos perceber na primeira pessoa das dificuldades do território. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Azevedo, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado, Sra. Secretária de Estado, caras e caros deputados. Bem, a mim apetece-me referir que há aqui um processo de tendências e de evolução. Tendências no sentido de dar os parabéns à Comissão por ter iniciado este roteiro de visitas no território e este roteiro agora incide sobre a visita a duas comunidades intermunicipais, a Beira Baixa e a Beira da Serra da Estrela, e naturalmente que essa tendência dos autarcas quando falam com o Poder Executivo, o Poder Legislativo, tem uma tendência de poder fazer algumas reclamações justas, mas efetivamente também há aqui uma tendência, a tendência da melhoria do território relativamente àquilo que são os índices apresentados nesta reunião e que são públicos ao longo dos últimos anos. E, portanto, é uma tendência de melhoria não só no investimento, não só no emprego, naquilo que são os rendimentos, o rácio de rendimentos, na questão económica, porque efetivamente o saldo migratório também beneficia o crescimento económico no país e, portanto, esta tendência de crescimento económico só será reforçada se tivermos mais pessoas a trabalhar e mais pessoas a descontar, com melhores vencimentos, também numa tendência do país. Portanto, nos últimos anos foi isso que aconteceu. E agora a tendência do crescimento que este Ministério da Coesão produz no nosso governo. Aliás, desde 2019 que eu tenho a convicção de que a tendência deste Ministério se manter nos próximos governos é evidente. Não acredito que não haja nenhuma tendência para que algum governo ache que possa terminar com o exercício deste Ministério que é tão importante e que nos deixa honrados, porque foi um governo do Partido Socialista que criou a tendência do Ministério da Coesão. E por isso, Sra. Ministra, muito obrigado pela tendência evolutiva no território que tem prestado, juntamente com outras decisões no Conselho de Ministros, e por isso, naturalmente, que os territórios ficam mais fortes, mais coesos e com mais investimento. E, no fim, a tendência eleitoral. É a prova do que aconteceu nos últimos anos, é que nas últimas eleições legislativas, naqueles territórios, houve uma tendência de aumento significativo dos votos no Partido Socialista. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu não tive a tendência de tirar a palavra, mas dou a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes. Ao Sr. Deputado Bruno Nunes, para 2 minutos, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Fazer uma meia-culpa, porque nem sempre tenho razão, e, portanto, dizer ao Sr. Secretário de Estado, Carlos Miguel, que tem toda a razão, porque quando eu referi a questão da descentralização da educação e da saúde, deveria ter referido única e exclusivamente a questão da saúde. No entanto, o que está a ser gravado. Se há coisa que o Chega não tem problema é de falar a verdade. E, portanto, essa situação também não deixa de ser verdade, que ficou bem claro e implícito a questão da pressão que foi feita pelo Sr. Primeiro-Ministro de Missionário no Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Pronto, está feito meia-culpa. Em relação àquilo que foi falado aqui, em relação ao programa, o Sr. Secretário de Estado, da sua forma simpática, vou dizer assim, de tentar ludibriar as questões, referiu que o processo
não tem a ver com o Governo Central, a questão do Fundão. Não foi o Sr. Secretário de Estado, foi a Sra. Secretária de Estado. Em relação ao processo do Fundão, que era um projeto municipal. Pronto. Indiferentes, foi o Sr. Secretário de Estado ou a Sra. Secretária de Estado. Estou a responder ao Governo. A minha pergunta mantém-se. Ora, se o projeto é um projeto vencedor, como dizem, um grande exemplo, e eu próprio, na presença dos deputados do PSD, do PS, dos outros não, porque do interior pouco falam, porque nunca lá vão, mas depois vêm às comissões tentar criar aqui algumas coisas, portanto, aquilo que referi na altura foi claro, que saudava o projeto e a forma como estava a ser desenvolvido. Mantenho a pergunta e era isso que gostava de saber. Ora, se existe um município que está a fazer bem, como referem Vossas Excelências, mesmo para concluir, porque é que nunca foi adotada uma medida na área da coesão territorial e para suprir a necessidade de povoamento que fizesse o mesmo processo, mas para os portugueses e para os estudantes universitários neste caso. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Portanto, 3 intervenções, portanto, terá até 6 minutos para a sua intervenção final. Muito bem. Dava 2 minutos, se a senhora permitir, Sr. Presidente, 2 minutos a cada Secretário de Estado e depois eu ficaria com os 2 minutos finais. Se permitir, claro, daria a palavra ao Sr. Secretário de Estado. Sim. Com a devida vénia e, de alguma forma, tentar esclarecer a Sra. Deputada Cláudia André e fazendo já um parênteses, porque acho que todos me reconhecem como um municipalista convicto, que sempre o fui e sempre vou continuar a ser. Mas permita que vos informe o seguinte. Referente aos incêndios de 2022, o Fundo de Emergência Municipal viu reclamações dos municípios de investimento global de 11 milhões de euros. Desses 11 milhões de euros, houve com participação por parte do Governo de 6 milhões de euros. Desses 6 milhões de euros, em 22 pagou-se 3,4 milhões. Em 23 pagou-se 2,6 milhões. Ou seja, estão os 6 milhões pagos na totalidade. E ao dia de hoje, a execução dos municípios é de 3,05%. Por isso, cada um tira as suas conclusões. Certamente que há muitas justificações destes muitos municípios pela execução ser tão baixa. Mas certeza absoluta que não foi por falta de dinheiro, antes pelo contrário, todo o dinheiro já lá está. Mas há outras razões. Quero esclarecer o Sr. Deputado Bruno Nunes de uma questão que não respondi há pouco, mas que respondo-lhe agora. Se a minha memória não me falha, mas a Sra. Presidente da Mesa tem uma memória muito melhor do que eu, mas na Assembleia da República estão pendentes cerca de 160 pedidos de desagregação de freguesias. 182. Quando foram extintas ou agregadas mais de 1000 freguesias. Por isso o capital de queixa não é assim tão grande quanto isso. Eu diria que é muito menor que aquele que eu julgava que era. Mas é desse número que estamos a falar e não de nenhum outro. Referir-vos ainda que o projeto do Fundão, e quem sou eu? Quem sou eu? Não, eu sou também a pessoa indicada para falar nele, porque é um projeto que eu aprecio. O projeto do Fundão é um projeto referencial a nível nacional naquilo que é a minha opinião, mas corrigir o Sr. Deputado, porque ele não contempla apoios à habitação só para técnicos estrangeiros. Antes, pelo contrário, contempla apoios para todos os técnicos estrangeiros e ou nacionais que para ali se desloquem para trabalhar nas empresas. Por isso ele é amplo e o Sr. Presidente da Câmara, que estou à vontade para falar, que ele não é do meu partido, tem tido um trabalho exemplar na captação de investimentos e na captação de técnicos para, digamos, habilitar as empresas que lá se instalam. E também lembrar o Sr. Deputado que existe uma estratégia municipal de habitação em grande fulgor e que aí nela, com parceria, digamos, direta dos municípios, se encontrará
uma parte, pelo menos uma parte substancial, para a resposta da falta de habitação em Portugal, que é transversal a todo o território, seja ele do interior, seja ele do litoral. Disse. Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. A Sra. Secretária de Estado. Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhora Deputada, eu simplesmente respondi ao facto de ter referido que havia uma ausência total de medidas estruturantes para estes territórios e, em particular, referiu-se ao emprego, à valorização do território, sobretudo ao emprego qualificado e, portanto, eu dei esses exemplos e, portanto, é evidente que eles existem, essas medidas estruturantes existem e que nós as temos aplicadas. Mas eu faço questão de dizer aqui alguns números, em particular dos territórios que visitou. Só nas nossas medidas de apoio ao emprego, de emprego qualificado e outro tipo de emprego, e emprego ligado ao investimento empresarial, na CIM das Beiras e Serra da Estrela, que é o que nos traz aqui, nós já criámos com as nossas medidas 2.429 postos de trabalho diretos e na CIM da Beira Baixa 998. E com os nossos programas de mobilidade, nomeadamente o Programa Emprego Interior Mais e o Regressar, já apoiámos a mobilidade para estas CIMs no caso das Beiras e Serra da Estrela, 984 pessoas e no caso da Beira Baixa, 343 pessoas. E com estes programas, podia-lhe debitar os números, mas que também não será interessante fazê-lo agora, mas faço questão de dizer as tipologias que temos apoiado nestes territórios, desde o apoio às áreas do ambiente, da administração pública, das respostas sociais, da ciência e da tecnologia, e a Sra. Ministra apresentou valores concretos para a Universidade da Beira Interior, para os Institutos Politécnicos da Guarda e de Castelo Branco, nas áreas da cultura e do património, do desenvolvimento urbano, da mobilidade sustentável, da educação, nomeadamente da escola digital, na área do emprego, já falei, do investimento empresarial e dos programas de valorização do território, mas também habitação, infraestrutura, florestas, mar, descarbonização da indústria, bioeconomia sustentável, hidrogênio renováveis e empresas. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Secretária de Estado. Tem um minutinho, Sra. Ministra. Okay, só terminando, queria terminar. Foi aqui referido o IC6. O IC6 foi lançado o concurso público, elaborado o projeto de execução do troço entre o nó de Tábua e o nó de Folhadosa. Neste momento está no Tribunal Arbitral. Não, e portanto, onde se inclui o estudo de impacto da avaliação ambiental e, portanto, é um projeto que está a avançar. Em relação ao IC31, que aqui foi também referido, devo dizer que ele tem duas fases. Uma fase, o concurso, que é para projeto, já está a ser feita, já está a ser trabalhada, é completamente nova. E uma segunda fase, em que o concurso estava previsto ser lançado no primeiro trimestre de 2024, que é para uma fase onde tivemos estudo de impacto ambiental negativo. Eu sistematicamente ouço aqui falar das portagens e eu volto a referir os números. As receitas das portagens são, neste momento, no global, são 300 milhões de euros. Grosso, números grandes. Com as reduções das portagens, o país e o Estado está a abdicar de uma receita de 2/3 deste valor. Portanto, extinguir as portagens do interior, estou a falar só do interior, implica um custo por ano de 100 milhões de euros, para não falar depois do equilíbrio financeiro que tem que se fazer com as concessionárias. Gostava de deixar, isto ficam números, que fica para quem vier e saber que são de facto estes os números que temos em cima da mesa e, portanto, estamos a falar de concessões que vão até 2030 e, portanto, isto implicaria, para além dos 200 milhões que estamos a abdicar de receita, mais 100 milhões por ano, e já não falo do equilíbrio financeiro que teríamos que fazer com as concessionárias,
São escolhas políticas. Estou aqui apenas a deixar os números para informação futura. Muito obrigada e quero desejar-vos a todos um Feliz Natal. Sr. Deputado Bruno Nunes, é para... Uma interpelação à mesa sobre a condição dos trabalhos e é mesmo. Posso? Sr. Presidente, eu peço que os serviços façam chegar ao Sr. Secretário de Estado, Carlos Miguel, os números exatos, para cumprirmos uma premissa que o Partido Socialista costuma dizer que são as contas certas. Porque desvalorizou e disse que considerava que até estava surpreendido em relação aos números da desagregação, porque só existem 182 processos. Ora bem, dos 182 processos, fossem só 2 juntas de freguesia, estaríamos a falar no mínimo 364. Como há casos que são mais do que 3, ou que são 3, estamos a falar que no total a desagregação pode chegar a cerca de 400 freguesias. Tendo o Sr. Secretário de Estado a competência dentro da tutela desta área, é bom que fique a saber exatamente que freguesias é que são, porque estamos a falar de aproximadamente cerca de 40% de processos de desagregação das freguesias agregadas no período relevas. Portanto, não é de sumenos importância e é bom que conheça os números para termos contas certas. Peço aos serviços que façam chegar ao Sr. Secretário de Estado. Muito bem, Sr. Deputado, será enviado quando o grupo de trabalho que foi criado para as freguesias, quando fizer o relatório e enviar para plenário da Comissão, o mesmo depois será tornado público e poderá ser enviado ao Sr. Secretário de Estado. Só queria fazer uma pergunta, porque pode ser por desconhecimento meu. Na terceira ronda, os deputados não têm direito, qualquer um, a ter 2 minutos para se inscrever na terceira ronda. A questão é feita pelos grupos parlamentares. O que me disseram que só havia uma intervenção. Não, eu só pergunto porque eu tentei me inscrever e a senhora disse-me que não, porque estava distribuído o tempo. E eu só, numa interpelação à mesa, só quero lhe dizer isto, só para deixar isto. Eu quero dar os parabéns, e é isso que eu quero, e vou ser rápido, não vos vou arrastar aqui. Eu quero dar os parabéns à doutora Ana Abrunhosa e ao seu secretário de Estado pelo trabalho todo que têm realizado. E deixem-me dizer, o maior elogio são os presidentes de Câmara, os balanços que fazem da resolução dos problemas que têm feito pelo território da baixa densidade e de diferentes partidos. E por isso quero deixar isto registado. Sr. Deputado, deixe-me dizer o seguinte. De acordo com as grelhas que estão aprovadas na nossa Comissão, propostas pela Comissão Permanente e que estão aprovadas, esta ronda é de 2 minutos por grupo parlamentar. Pronto. Agora, a minha questão, quando me perguntou... Sr. Deputado, quando me perguntou foi antes de ter havido essa intervenção e a questão que eu disse é que a indicação que tinha do seu grupo parlamentar é que quem ia fazer a intervenção era o Sr. Deputado João Azevedo. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Sra. Presidente, acredito que não é para fazer uma interpelação à mesa, mas se me permitir, e como esta é a última reunião que vamos ter antes do Natal, e antes da passagem de ano, eu gostaria, em nome do grupo parlamentar do PSD, a formular 2 desejos aos presentes. Se achar que é inadequado, eu não o farei. Até o farei fora da reunião, se for caso disso. Mas se me permitir, eu gostava de formular 2 desejos a todos que estão dentro desta sala, à Sra. Presidente, à Sra. Ministra, ao Sr. Secretário de Estado, ao Sr. Secretário de Estado, às Sras. e Srs. Deputados, às Sras. Assessores e aos Srs. Assessores, e naturalmente aos serviços também do Parlamento, 2 desejos. E o primeiro desejo que eu queria tem a ver com o Natal, obviamente, e o primeiro desejo que eu tinha é que mais do que muitos presentes, tenham muitas presenças. Eu estou a dizer isto de forma muito sentida. Mais do que muitos presentes, tenham muitas presenças. Das presenças das pessoas de quem mais gostem, que amem, daquelas que estão mais próximas, porque o Natal, eu digo isto porque vou sentir deste Natal falta de algumas pessoas, e portanto também digo isto de forma sentida. E o Natal é, como todos nós sabemos, um tempo de paz, de concórdia, de amizade, de entreajuda, de solidariedade. Mas é um tempo de família, de e para a família. E, portanto, queria que tivessem muitas presenças, muito mais do que presentes. O segundo é para o próximo ano, e eu aqui vou-me socorrer, também com a vossa tolerância, a leitura de um pequeno extrato de um poema de Miguel Torga, que todos conhecem, todos, sem exceção, conhecem, e que eu acho que é particularmente adequado ao ano ou ao início de cada ano, que é um poema de Miguel Torga que diz: recomeça, se puderes, sem angústia e sem pressa. E os passos que deres nesse caminho duro de futuro, dá-os em liberdade. Enquanto não alcances, não descanses. O que eu desejaria mesmo é que em 2024, cada um de vós
entrem nesse novo ano sem pressa, sem angústia, em total liberdade. E se for caso disso, recomecem, mas nunca desistem dos sonhos nem dos projetos. Um bom Natal e um bom ano de 2024 para todos. Muito obrigado. Senhora Presidente. Senhor Deputado, depois de... Senhora Presidente. Não, se o Sr. Deputado é respeitar e aguardarem sentados, eu ainda lhe dou a palavra, caso contrário. Mas eu acho que depois destas palavras do Sr. Deputado Jorge Paulo, nem eu, enquanto Presidente desta Comissão e da Mesa, não me sinto em condições de acrescentar muito mais. Dizer que sim, as cadeiras vazias são... dói. Sr. Deputado. Sr. Presidente, é para reiterar, isso também tem cadeiras vazias e, em nome do PS, do Grupo Parlamentar, agradecer a brilhante intervenção que teve relativamente no encerramento da Comissão, reiterar os melhores cumprimentos à Sra. Presidente da Comissão pela forma extrema, de extrema diplomacia e a forma como dirigiu os trabalhos e tem dirigido esta Comissão, à Sra. Ministra, aos Srs. Secretários de Estado pelo trabalho e pelo profundo sentido de serviço público que têm demonstrado ao longo deste mandato pela forma bastante assertiva e até afetiva como o têm tratado nos territórios e, portanto, fui testemunha disso também, enquanto deputada e enquanto TJ autarca, no caso particular do Algarve, e reitero aqui ao Sr. Deputado a leitura. Eu sou uma mulher do Sul, e, portanto, Miguel Torga é um homem do Norte, mas tem transmontano, mas tem família que também tem digamos assim, nós somos um pequeno país em que todos nos conhecemos e, portanto, tenho também uma relação muito própria com a poesia de Miguel Torga. Não vou explicar agora porquê, mas reiterar que foi um encerramento brilhante nesta Comissão, o que muito apreço, e, portanto, as maiores felicitações para o próximo ano, 2024. Vai sempre ser muito desafiante, mas cá estaremos para isso. Claro Obrigada. que sim. Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Nunes. Sr. Presidente, ficaria mal comigo mesmo se não fizesse uma intervenção, antes de mais para agradecer as palavras do Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira e não obstante o facto de termos durante o ano e diariamente as nossas divergências políticas, partidárias e termos opiniões diferentes, acredito piamente que todos queremos um Portugal melhor, acredito que temos, obviamente, caminhos diferentes para chegar a esse Portugal melhor, o nosso caminho não será o vosso. Mas nesta época, saudar a todos e desejar a todos os votos pessoais de maior felicidade para vós, para a vossa família, com muita saúde. E é bom também saber, agora com um bocadinho de provocação, que ainda há gente no PSD que acredita no espírito natalício, porque às vezes quando ouvimos dizer que só acontecem determinadas coisas quando acreditarmos no Pai Natal, nós acreditamos e de facto o Pai Natal às vezes quando temos fé e acreditamos fazem alguns milagres. E pelo menos que na ceia de Natal estejam com aqueles que estão presentes e com os que estão ausentes que estejam no pensamento de todos. Muito bem. Pode, pois. Quero dizer-vos que tem sido uma honra vir aqui prestar-vos contas e que o faço sempre com enorme sentido de responsabilidade e de grande respeito e de dignidade. E sinto-me sempre muito bem tratada aqui, mesmo quando não concordamos, senhores deputados. Mas sinto sempre que prestar contas nos faz fazer melhor. Portanto, podem não acreditar, mas trabalhámos que nem loucos neste Ministério, porque era um Ministério novo, mas sentir que tínhamos uma comissão que também nos defendia e a nossa área foi muito bom. Isto vir à Assembleia da República custa-nos, mas é muito bom. E, portanto, esta casa faz todo sentido e faz cada vez mais sentido que tenha pessoas preparadas, pessoas que conheçam o território, pessoas que também tenham sentimentos e que saibam poesia, filosofia e que saibam recomeçar. E, portanto, muito obrigada a todos. Eu pouco mais tinha a acrescentar, portanto, tenho que fazer este agradecimento a todos e a cada um de vós,
também, independentemente às vezes deste lado me apetecer, sei lá, ter outra reação, acabe que é tudo normal, porque vocês querem ter o maior tempo para poderem expressar as vossas opiniões e algumas divergências entre grupos parlamentares. Eu procuro fazer o melhor que sei e posso, e se durante este ano que agora termina, se em algum momento fui menos precisa, correta ou, enfim, diplomata, como há bocadinho alguém me referia, aceitem as minhas desculpas, aos nossos serviços, à doutora Susana e à Márcia também, por tudo. Ao longo deste ano foi um ano que, se pudermos fazer o balanço, acho que foi positivo em termos da nossa Comissão. O ano que vem, e para quem estiver também, haverá mudanças, como todos sabemos, também será desafiante. E quem quer que esteja e quem quer que continue, também desejar votos de bom trabalho. Na Sra. Ministra, personalizo, portanto, os demais membros do Governo que respondem a que vêm a esta Comissão, e agradecer também a forma sempre cordial como sempre o fizeram. Nem sempre, também eu, embora não me manifestando, também nem sempre posso concordar, mas aceito e percebo o trabalho difícil do que é estar em funções executivas. Percebam também esta nossa posição de não ter funções executivas, temos que fazer do nosso dia-a-dia a política também aqui na Comissão, embora, efetivamente, é mesmo tanto no Parlamento. Esta é a minha opinião. Portanto, mas, para todos vós, deixar-lhe este grande agradecimento e que que as festas sejam umas festas felizes. As cadeiras vazias fazem parte da vida. Algumas com o peso da idade, que não é normal, outros nem tanto, é da vida. É assim. E é assim que nós as temos que aceitar. Portanto, sejam felizes e Santo Natal com os que estão, com as presenças que temos, e que o ano 2024 que seja um excelente ano para todos vós, pessoais e políticas também, que assim seja e que cada um faça aquilo que está na sequência daquele nosso trabalho, que é melhorar a qualidade de vida dos portugueses e de Portugal. Portanto, para todos vós, boas festas. Muito obrigada.